A mamãe Milene levou um susto com esse tombo do filho de 1 ano e 10 meses. O flagrante foi feito pelo cinegrafista Diego Braga quando fazíamos uma reportagem sobre planejamento familiar. E ainda bem que foi só susto mesmo, o Matheus não teve nada. As quedas podem ser comuns na infância, mas na pandemia aumentaram. As crianças estão mais paradas em casa, então tem menos passeios em parquinhos, algumas ainda não retornaram para a escola e com isso a aventura dentro de casa aumenta. As crianças, elas não conhecem o mundo como nós adultos, então elas têm um pensamento fantasioso de que aquilo não é perigoso. Há uma grande dificuldade a criança discernir, o que é perigoso e o que não é. E, ao mesmo tempo, a parte motora da criança ainda é imatura. As crianças não têm o mesmo equilíbrio, a mesma força, o gerenciamento dos movimentos ainda é imaturo. E isso favorece os pequenos traumas. Mas é preciso que os pais fiquem atentos aos traumas sofridos pelos filhos, mesmo que pareçam inofensivos. Primeiramente, a gente observa o mecanismo de queda. Quando a criança tropeça, ou a criança está simplesmente andando, do famoso do nada cai, você nem vê o que aconteceu, um desequilíbrio mesmo postural, e ela cai da mesma altura dela no chão, mas não colide com a cabeça em nenhuma quina, nenhuma ponta, nenhum objeto pontiagudo, e logo após essa queda, os pais observam que a criança está se movimentando espontaneamente, pegando objetos ou andando normalmente, que a criança compreende o que é dito, sorri, fala, reage de forma habitual a um comando e que a criança está com os olhos abertos de forma espontânea. Esse tipo de queda é classificado como um TCE leve, que é traumatismo crânioencefálico, essa abreviatura, e de baixo risco. Nesses casos, a criança deve ser observada nas primeiras 48 horas depois da queda, com relação a vômitos, desmaios, alteração do comportamento, alteração dos movimentos, irritabilidade. Às vezes a gente não tem informação de galo e é grave, tem, também não é grave, tá? Não tem uma correlação com isso. A gente pode colocar gelo nesse local para amenizar a dor. A criança pode ser medicada com analgésicos, como paracetamol ou ibuprofeno. No caso do Matheus, a queda não foi da própria altura. Quando o trauma for maior, o cuidado deve ser redobrado, porque mesmo sem sinais externos, o atendimento médico de urgência pode ser necessário. Ela caiu de ponta cabeça. Então, a gente nem observa o movimento dos braços de apoio no solo. E também quando há um tipo de queda desse mesmo mecanismo e há uma colisão com, por exemplo, a quina da mesa, Então, nesse caso, o mecanismo já é um mecanismo mais arriscado. Vamos observar se a criança vai apresentar vômito, desmaio, choro inconsolável ou choro que demora para... você consola, você consegue contornar, mas a criança volta a chorar em breve, rapidamente ali. Se a criança não está abrindo o olho espontaneamente, só quando você chama, se a criança tem algum movimento anormal dos braços ou das pernas, não consegue executar algum movimento, é importantíssimo levar imediatamente ao serviço de saúde.